Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilos? Tranquila? Vamos lá, né, gente? Vamos começar o nosso trabalho, né? Bem-vindos, bem-vindas aí de volta, né? Espero que essa semana tenha ajudado vocês a colocar a cabeça em ordem, colocar os estudos também em ordem, né? Porque agora a gente volta e nessa reta final vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que 15 dias atrás, em nosso último vídeo, em nossa última aula, eu fiz a nossa aula de equilíbrio rotacional, só que faltou o exercício de número 5, tá? Então, dentro dessa nossa aula, a anterior, eu preciso fazer o exercício de número 5 da FUVEST, que está aqui pra gente, tá? Então, vamos resolver esse exercício antes de entrar na aula de tombamento, a nossa última aula. Vamos lá. Então, esse exercício envolve o conteúdo de equilíbrio rotacional e ele fala assim: para manter-se equilibrado em um tronco de árvore vertical, um pica-pau agarra-se pelos seus pés, puxando-se contra o tronco, e apoia sobre ele a sua cauda, constituído de penas muito rígidas. No esquema a seguir, estão indicadas as direções das forças dos pés, representada pela letra Tzão, e na cauda, representada pela letra C, desse pássaro, desse pica-pau, que passam pelo seu centro de massa, e a distância da extremidade da cauda ao centro de massa do pica-pau, que tem um peso equivalente a 1 Newton. Ele pede algumas coisas para a gente. Ele pede o momento da força peso e da força C em relação ao ponto O. Ele também pede para a gente escrever uma expressão do momento da força T e também determinar o seu módulo. Da força, no caso, né? E ele quer também o valor da força da cauda. Então vamos aproveitar, vamos para o próximo slide, que eu acho que ali fica bem resolvido, tá, gente? Bom, a parte mais importante da resolução do exercício é a gente representar as forças que estão agindo no objeto. Vamos lá? Vamos representar? Olha só. A primeira força é a força peso, sempre vertical para baixo. A segunda força é a força representada pela letra Tzão. E a terceira força é a força na cauda, representada pela letra C. Lembrando que estamos aplicando as forças sobre o pássaro, né? Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Neste caso, gente, você pode perceber que a força rosa ela está a uma distância de 16 centímetros em relação ao ponto O. Mas a força peso ela está a uma distância Dzinho do eixo de rotação, né? Que é aqui, ó. Tá vendo? Lembra que essa distância deve ser perpendicular à linha de ação dessa força. Então, primeiramente, ao calcular o momento da força peso, eu tenho que saber essa distância. E eu vou retirar essa informação do desenho, da geometria do desenho. Acompanha comigo aqui embaixo, ó. Essa distância, tá vendo essa medida aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó? Eu vou representar em amarelo, tá? Então é como se você tivesse uma reta aqui, o Dzinho, ó, eu não coloquei aqui para não sujar, tá vendo? O Dzinho estaria aqui, a reta em amarelo estaria aqui, e essa medida vale 16 centímetros, tá vendo? E este ângulo vale 30 graus. Então eu consigo, através da trigonometria, tirar o valor do Dzinho, que vai ser, ó, seno de 30, cateto oposto pela minha hipotenusa, onde o seno de 30 equivale a meio. Então, através da figura, eu posso retirar que essa distância para a força-peso vai valer 8 centímetros. Acompanhando comigo aqui em cima, eu posso calcular o momento da força-peso, que será dado por força vezes distância. A força-peso vale 1 newton e a distância vale 8 centímetros. A gente encontra 8 newtons vezes centímetros. Já o momento da força na cauda, você tem que tomar cuidado, pois é força vezes distância, mas a distância da força na cauda, ela está exatamente na linha do eixo, ó, não é? Então é como se a força estivesse agindo sobre o eixo. O torque é zero, não existe distância, tá? Então, a letra A está resolvida, tudo bem? Já na letra B, ele quer saber da gente o momento da força T, né? E também o valor dela. Se eu pegar o eixo O, você percebe que a força na cauda não apresenta capacidade de rotação, mas a força rosa apresenta capacidade de rotação no sentido horário. Já a força azul, do peso, apresenta capacidade no anti-horário. Como ele está em repouso, eu vou dizer que essas capacidades são iguais. Tá vendo?
Então, se eu for lá no eixo, eu vou dizer, ó, força-peso vezes 8, força vezes distância, 8, tem que ser igual a força T vezes os 16 centímetros, tá? Eu encontro exatamente agora a relação, porque o exercício me informou o peso do passarinho. Então, eu consigo tirar o valor da força T, que vale meio newton. E quanto vale o seu momento para escrever a expressão T vezes 16. T vezes 16 é o momento da força T. Tudo bem? É esse aqui o momento. Ó. E se eu for agora olhar a letra C, que ele vai me pedir, né, exatamente o valor da força C, como é que eu retiro esse valor da força C? Olha aqui em cima, gente. Eu vou pegar esses três vetores, né, o rosa, o verde e o azul, e vou montar uma geometria com eles aqui. Ó. A força peso vertical para baixo, a força tensora inclinada para cá e a força na cauda está inclinada para cá. Ó. Note que eu respeitei a geometria dos vetores. Ó. Tá vendo? Ó? Eu respeitei a geometria da figura. Eu sei que esse ângulo vale 30, porque o exercício me deu que vale 30. E eu sei que ali vale 90 graus, porque ele também me deu 90 aqui. E eu tiro que ali em cima vale 60 graus. Então você pode sair ou por 30 ou por 60, fiquem à vontade. Eu vou optar por 30. Então eu vou dizer que o cosseno de 30 é o meu cateto adjunto, tá vendo? Ó? Cateto adjunto pela minha hipotenusa, que é o peso. O cosseno de 30, raiz de 3 por 2, a gente consegue encontrar que, né, na verdade, raiz de 3 é em torno de 1,7. Então a gente consegue encontrar o nosso famoso 0,87 aí. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Bem bacana aí? Fechou? Então, com isso, a gente termina esse exercício, finaliza a aula de equilíbrio rotacional, que é só a ideia de torque, né? Rotaciona do lado ou não rotaciona. E agora a gente entra em nossa última aula, não é? Da apostila 4, em relação à frente 4, né, gente? Vamos lá. Mas antes de dar início, né? Antes de começar a nossa última aula, eu quero, né, sempre deixar claro que vocês são o nosso maior diamante, né? A gente tenta lapidá-los e lapidá-las para vocês brilharem muito mais do que vocês já brilham por natureza, tá? Muito obrigado por continuar acreditando na gente. Então vamos lá, gente. Para a gente resolver agora essa nossa aula sobre tombamento, né? Primeiro, gente, dentro dessa nossa aula de tombamento, é um conteúdo muito aplicado na área da engenharia, não é? E nem tanto que é cobrado nos vestibulares, tá? Isso aqui é mais pedido em vestibular de ordem militar, tá, gente? Mas vamos lá, eu vou tentar passar esse conteúdo para vocês de maneira calma e tranquila. O meu objetivo aqui, gente, é demonstrar, tá? Beleza? Eu vou comprovar para vocês usando a física, tá? Então eu vou tentar trazer uma ideia e justificar com uma matemática. Você não vai ser cobrado e cobrada desse primeiro slide, tá? Eu só vou comprovar, eu só vou demonstrar para você o que eu vou falar é verdade, tudo bem? Usando artifícios matemáticos, tá? Mas vamos começar, ó. Primeiro, eu peço para você imaginar uma superfície, tudo bem? Ó? Você imagina uma superfície e eu vou colocar um objeto em cima dessa superfície. E essa superfície eu quero que ela apresente atrito, tá? Eu quero que ela tenha atrito. O que eu vou começar a fazer? Eu quero representar as forças. Lembrando que esse objeto está em repouso, tá? Eu quero considerar esse objeto em repouso, tudo bem? Então, olha só. Eu vou aplicar uma força nesse objeto nesse ponto, ó. Eu vou aplicar uma força exatamente nesse pontinho aqui, uma força F. Este objeto estando inicialmente em repouso. O que pode acontecer com ele? Ora, ele pode entrar em movimento, não é? Ele pode rotacionar. Se esse ponto aqui onde está o meu mouse for o meu eixo de rotação, ele pode apresentar capacidade de rotação, não é? Ó, você tem uma força a uma certa distância do meu eixo aqui. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: este corpo, ele vai entrar em movimento ou ele vai rotacionar em torno desse ponto aqui? O que vai acontecer primeiro? Ao aplicar essa força, o que acontece primeiro? Ele desliza
ou ele rotaciona, porque tem atrito. Você está entendendo? Então eu quero demonstrar uma ideia matemática que está por trás disto, tá? Eu quero descobrir se ele vai deslizar ou se ele vai rotacionar, dependendo do valor dessa força, é lógico. Bom, eu começo representando as forças que estão agindo no corpo. A força peso, vertical para baixo, representada em seu centro de massa. A força normal, representada nesse ponto de apoio. Jaú, por que você não representou a normal no meio do corpo, tá? Contra o peso? Porque a ideia é ele rotacionar aqui, ó. Então é como se a hora que ele começa a rotacionar, é como se toda a massa estivesse apoiada aqui, ó, tá vendo? Beleza? Então por isso que eu representei a minha normal aqui. E também vou representar a força de atrito oposta, tá? E agora, gente, eu quero fazer o seguinte. Eu quero começar a imaginar onde vai estar o meu eixo de rotação. Tudo bem? Mas para isso, eu vou dar uma dimensão para o corpo, tá? Eu vou falar isso aqui para você, ó. O corpo ele apresenta uma altura que eu vou chamar de Hzinho. Pode ser um quadrado, pode ser um cubo, né? Pode ser, pode ser um retângulo, né? Então, dependendo da geometria dele, eu posso ter uma distância H e eu posso ter um comprimento Bzinho, tá? Só para dar uma letra na geometria aqui, tudo bem? E agora eu vou começar, ó. Eu posso colocar meu eixo de rotação em vários pontos. Eu posso colocar o eixo de rotação aqui, 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 mas não. Quando eu aplico essa força, é exatamente ela que tende a colocar todo o sistema em movimento. É ela a força motriz. Por isso, eu vou colocar o meu eixo de rotação exatamente nesse ponto O, tá vendo? Por que eu coloco aqui? Lembra em barra apoiada em 2 pontos? O exercício da aula anterior? Lembra onde que eu coloco o eixo de rotação? Exatamente no ponto onde existem forças que eu não quero saber. Então eu não quero saber da normal e não quero saber do atrito, tá vendo? É o ponto que existem mais forças atuando. A hora que eu coloco o meu eixo exatamente nesse ponto, eu digo que o torque é 0. Facilita a minha conta. E aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer então que em relação ao ponto O, a força F que tende a girar no sentido horário e a força peso em rosa quer girar no anti-horário, tá vendo? Ó, em relação ao ponto O. E a normal e o atrito não apresentam capacidade rotacional. Então, ó, força F. E agora qual que é a minha distância? A distância vai ser a distância Hzinho, tá vendo? Ó? Perpendicular ao eixo de apoio. Então, força vezes distância perpendicular. Por isso que em aulas anteriores a gente treinava bastante essa distância. E do outro lado você coloca força-peso vezes essa medida que eu estou destacando para você. E essa medida que eu estou destacando, vamos lá se você lembra, ela vale metade desta base inteira, ó, tá vendo? O peso está na metade, então essa medida do peso em relação ao eixo O vai ser metade de B. E agora, o que eu vou fazer? No lugar do peso, eu vou colocar mg, tá? Para ver o que acontece, ó. Então, força vezes H. No lugar do peso, eu coloco mg, tudo bem? Beleza? E eu coloco o Bzinho dividido por 2. Eu vou continuar essa matemática. Continue me acompanhando, por favor. Agora eu quero isolar essa força, porque é ela que vai apresentar a capacidade ou de movimento ou de tombamento, tá? De rotação. É isso que eu vou analisar. Então eu vou isolar essa força aqui de baixo, passando o Hzinho para baixo. Ficando assim, ó. Me acompanha. mg vezes Bzinho, mg vezes Bzinho, e embaixo fica 2 dividido por H. 2 dividido por H. Então agora eu tenho o valor dessa força. Você está vendo? Agora eu tenho o valor dessa força aqui, ó. Tá? E agora o que eu posso dizer? Vamos pensar inicialmente ele em repouso, tá? Este objeto nem em movimento, muito menos rotacionando. Eu vou pensar no exato momento da iminência. No exato momento da iminência do movimento, do estático para o dinâmico, esta força ela vai apresentar o mesmo valor da força de atrito. No exato momento de destaque, nesse exato momento, esta força é igual ao atrito, né, na iminência do movimento. Então, quando esta força for exatamente igual à força de atrito,
Eu só vou continuar a minha matemática, tudo bem? E agora, ó, no lugar da minha normal, eu coloco quem que ela é. E normal, quem que é? Ela é igual ao peso. Se no lugar da normal eu colocar o peso, acompanhem comigo, ó, tá vendo? E eu continuar escrevendo a outra parte, mgb sobre 2h, olha que bacana. Onde que eu chego? Eu chego que eu posso cancelar o mg. Tá uma matemática bacana, mas a gente finaliza agora. Ó. Vamos escrever o valor desse coeficiente. Mi, ele é igual a bzinho dividido por 2h. Até então, a gente está de boa, né? A gente está tranquilo. Então é o seguinte, o que é que eu posso dizer? Quando o valor do coeficiente de atrito ele for exatamente igual ao valor do bzinho dividido por 2 vezes o hzinho, que tem a ver com as dimensões do corpo, isso significa que ele está em repouso. Ele não vai nem rotacionar, não vai nem tombar e nem entrar em movimento. Agora, se o valor do coeficiente de atrito for um número maior do que isso aqui, significa que ele não vai entrar em movimento, e sim rotacionar. Então, se isso estiver acontecendo, ele tomba antes de escorregar em relação a esse ponto O, tá vendo? Agora, se esse valor de coeficiente for menor do que essa matemática, o que acontece? Ele vai escorregar ao invés de tombar. Tá vendo? Então, apoiado em princípios matemáticos, eu posso dizer para vocês o quê? Que esse corpo, dependendo das suas dimensões, não é? Eu posso dizer que ele tomba antes de escorregar ou ele escorrega antes de tombar. Isso em relação ao ponto O. Tudo bem, gente? Bacana essa ideia, né? Por isso que essa aula é chamada de tombamento, né? Rotação em torno de um certo ponto. Tudo bem? Mas como eu falei, isso é muito aplicado na área da engenharia, tá, gente? Beleza? Então vamos lá, ó. Bom, agora dando prosseguimento ao nosso trabalho, eu quero provar para vocês uma ideia de um eixo inclinado, tá? Eu quero provar a ideia de rotação de outra maneira também, tá? Olha que bacana que vai acontecer, ó. Imagine agora que eu tenho um plano inclinado, ó. Eu vou manter aqui um plano inclinado, tudo bem? E eu vou colocar um objeto sobre esse plano inclinado. Ó, o plano inclinado θ, e eu vou desenhar um objeto que tem as suas dimensões. Você lembra das dimensões dele? Hzinho e Bzinho, tá? O que acontece, gente? Vamos representar a força-peso? Só que a força-peso está representada na linha do centro de massa, tá vendo? A força-peso está para cá, beleza? Agora, você percebe que nesse exato momento, a força-peso ela está agindo no eixo de rotação, tá vendo? Porque se esse plano estivesse menos inclinado, essa força-peso não estaria agindo aqui, estaria agindo nesse ponto mais ou menos, né? E ele estaria escorregando e não girando em torno desse ponto. A hora que eu represento as forças, ó, força normal, porque a ideia é girar em torno desse, né? Ou ele desliza, ou ele gira em torno deste eixo aqui, tá? Eu vou representar a força de atrito, e agora eu posso colocar meu ponto de apoio onde eu quiser, tá vendo? Mas um ponto clássico é exatamente onde estão agindo as forças, tá vendo? E nesse momento, o que eu posso dizer? Olha só, se isso vale H, quer dizer então que isso vale H por 2, tá vendo? Ó, isso vale metade do H, tá vendo? Vale metade do Hzinho. Isso daqui também vale metade de Bzinho, tá vendo? E o último detalhe, lembra na teoria de plano inclinado? Esse ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. É esse angulinho aqui, o ângulo θ, tá vendo? A gente provou na aula de plano inclinado, na apostila 1, inclusive. Então, o que eu posso dizer? Eu posso chegar e fazer isso aqui, ó. Eu posso dizer que a tangente deste ângulo θ é cateto oposto, metade de Bzinho, pelo cateto adjunto, metade de Hzinho, ó. Cateto oposto pelo cateto adjunto. Então, a condição limite ou de escorregar ou de tombar é a situação onde a tangente, se ela for exatamente igual a Bzinho sobre Hzinho, significa então que ela vai estar em repouso, não vai nem entrar em movimento nem rotacionar. Por um exemplo, se isso for um quadrado,
significa que essas medidas são iguais. Então, isso vale 1. Então, esse ângulo é 45. Então, se for um quadrado, medidas iguais, esse objeto vai estar parado a 45 graus. Acima disso, ele ou desliza ou rotaciona. Legal, gente? Tudo bem, né? Eu acho que agora a gente entra na parte que finaliza, tá, essa ideia complicada e a gente entra no nosso material poliedro agora, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora nesse slide, basicamente, é o curso dessa nossa última aula. É todo esse conteúdo de tombamento, tá? Então acompanhe comigo porque todos os exercícios estão apoiados nesse slide aí, tá? Primeiro, gente, eu quero montar o seguinte para vocês. Imagine que você tenha um eixo, tá, ó, aqui seja um eixo de apoio Y, como se fosse uma parede, e o chão, né? Ó, você tem o chão e você tem uma parede aqui, tá? E eu vou chegar aqui e vou fazer isso, ó. Eu vou colocar uma barra, né? Uma escada apoiada desse jeito aqui, tá vendo? Eu vou apoiar a escada desse jeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a representar as forças que estão agindo nesta barra. Por um exemplo, ó, eu vou dizer que o comprimento dela, ó, todo o tamanho desta barra, pode ser uma escada, uma barra, o que for, eu vou chamar de tamanho L, tá? E eu vou começar a representar as forças. A primeira força que está agindo nela é a força peso, que está sempre em relação ao seu centro de massa, né? Ó. A força peso está na metade da minha barra, tá? Ó, representada aqui. Outra força que está agindo na barra, né? Ó, é exatamente a minha força normal em Y, que aponta para cima. A normal neste ponto de apoio, tá? Ao mesmo tempo, a barra também está apoiada lá em cima, ó. Então eu também tenho uma força que eu vou chamar de normal de X, que está apontando para cá, ó. Tá vendo? Ó? Beleza? E ao mesmo tempo, no chão existe atrito, né, para manter essa barra parada, e este atrito está contra a tendência do movimento. Esta barra, ao escorregar, iria deslizar para cá, o atrito aponta para o lado oposto, por isso que o atrito está para cá. E agora, gente, significa o quê? Significa que eu tenho agora uma igualdade entre as forças, né? Na condição de repouso desta barra, a força para cima tem que ser igual à força para baixo. E a força para a direita tem que ser igual à força para a esquerda. Então eu vou dizer que essa força normal ela é igual ao peso e ao mesmo tempo a força normal de x é a força de atrito, tá? Barra em repouso. E agora que vem uma parte bacana. Onde eu vou colocar o meu ponto de apoio, o meu eixo de rotação? Eu posso colocar meu eixo de rotação aqui. Eu posso colocar meu eixo de rotação aqui. Eu posso colocar meu eixo de rotação aqui. Tanto faz. Eu vou analisar dependendo do ponto. Só que você percebe que nesse ponto aqui, eu teria 3 forças tendendo a girar. Se eu coloco aqui o meu eixo, eu tenho 3 forças tendendo a girar. Agora, se eu coloco aqui o meu eixo, você percebe que a força peso e a normal de x é que tendem a girar. E a normal y e a força de atrito não. Então eu sempre coloco o meu eixo de rotação no ponto onde eu tenho mais forças, que aí eu deixo todas elas para o lado. Bom, dado essa dica, agora eu vou falar o seguinte. Eu vou dizer que ela tá inclinada a um ângulo θ, tá? E agora eu vou começar a representar as medidas, ó. Você percebe que em relação a esse eixo de rotação, essa normal em azul, ela está distante da linha de ação, exatamente essa medida, ó. Tá vendo? E quanto vale essa medida? Se isto é o θ e isto é o L, esse cara é o cateto oposto. Então, é o seno. Então, isso aqui ó, é o L seno. Esta medida é o L seno. Se você pegar o peso em relação ao eixo, ele está distante esta medida. Só que essa medida, ela é metade de tudo isso. Ó. Tá vendo? Essa medida aqui é metade de tudo isso. Então, eu vou dizer que ela é L cosseno, que tudo isso seria L cosseno, só que eu divido por 2. Então, esta medida do peso é L por 2, L cosseno, né? E essa aqui é L seno. A partir de agora, eu vou finalizar substituindo a ideia do torque. Olha só, capacidade do horário é capacidade em relação ao anti-horário. Agora me acompanha para finalizar, gente. Olha que bacana, ó. Quem está querendo girar no sentido horário? Em relação ao eixo aqui, ó.
a minha normal de x, ó, ela quer girar no sentido horário e ela está distante L seno. Então, força vezes distância. A hora que eu for falar do anti-horário, é o peso que quer girar no sentido anti-horário. Então, você tem isso, ó, peso vezes a distância, L cosseno por 2. Nesse momento, agora eu vou desenvolver a minha matemática, eu vou cancelar o L, e agora vem uma parte bem bacana mesmo daqui, tá? Parte bem bacana, ó. Quem que é essa normal? Você lembra que eu falei que a normal de x, ela é a força de atrito, ó. Na horizontal, as forças opostas são iguais. Então, no lugar da normal, eu coloco força de atrito, porque eu destaquei que elas são iguais. E aí a gente tem seno. Agora eu vou colocar o peso, e aqui fica só cosseno por 2. Tá indo, né, gente? Com muita calma agora, ó. Agora vamos lá. Como é que você calcula a força de atrito? Ah, Jaú, eu calculo a força de atrito fazendo μ vezes a normal. Mas nesse ponto, a normal é essa força amarela, ó. Então, dentro da força de atrito, eu coloco μ vezes a normal. Olha só. μ vezes a normal, tá vendo? Estou indicando o que eu estou fazendo para você não se perder. Eu vou continuar escrevendo, né? Ó. Agora, a parte para a gente caminhar para o fim. Estamos finalizando, ó. Que bacana, ó. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui o peso. Quem que é o peso? O peso, ele é exatamente igual a normal. Então, quer dizer que esta força aqui, ó, ela é exatamente igual à força peso. Ó, ela é igual, destacada no começo da resolução. Ó. Então, se essas forças são iguais, o que eu posso dizer? Simplesmente, eu posso cancelar esse cara, porque ele seria igual ao peso, e esse aqui também seria igual ao peso. Então, olha onde que a gente cai. Ó. Mi vezes seno, que está aqui, está igual a cosseno por 2. Se eu pedir para a gentileza de você pegar esse cosseno e jogar para baixo, dividindo, e pegar esse mi e jogar para baixo, dividindo, né? Ó, é como se você tivesse seno dividido por cosseno, do outro lado, 1 sobre 2 vezes mi. Chegamos ao final da nossa aula dizendo que seno sobre cosseno, que significa tangente, ela é igual a 1 sobre 2 vezes mi. Quer dizer, então, que numa condição de repouso, o ângulo que eu tenho máximo de inclinação, antes que ele escorregue, tem que ser um ângulo que seja 1 sobre 2 vezes o mi. Por exemplo, se o coeficiente de atrito estático for igual a 0,5, você tem 1 sobre 2 vezes meio, que dá 1, então essa tangente vale 1. Então, se o coeficiente de atrito estático for igual a meio, significa que ela vai estar no limite a 45 graus, porque a tangente é igual a 1. Tá vendo que bacana, gente? Muito legal essa ideia de tombamento e de rotação, né? Essa ideia de equilíbrio rotacional realmente é muito importante e bem bacana. Por isso que sempre a VUNESP e o Enem estão pedindo para vocês, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, porque o próximo slide é um exercício, é um exemplo para a gente entrar na resolução de alguns exercícios e ele vai tomar muito tempo da nossa aula, tá, gente? Mas eu finalizo deixando minha saudade, eu não vejo a hora de poder voltar com segurança, né? Porque eu tenho um amor, um carinho, você não tem noção, gente. Mas deixo um beijo, né, cheio de carinho para vocês e faço o convite, tá, gente? Venha na quinta-feira à tarde conversar comigo, tá? Se você tiver um tempinho, entra lá, né, durante a nossa hora, tá? Converse com a gente, traga dúvidas de qualquer parte da física, né? Vamos conversar. Se você quiser, a gente pode aprofundar nesse assunto, tá? Mas está feito o convite. Família unida é nossa maior riqueza. Um forte abraço, um beijo no coração cheio de saudade e até semana que vem, ou melhor, até quinta-feira, né, gente? Beijo. Tchau, gente. Fui. Valeu.